Boa tarde a todos. É com muito prazer que iniciamos então a quinta live do Itipoa e que temos o prazer de convidar o colega psicanalista Daniel Kupperman, que é psicólogo, psicanalista, docente da USP, presidente do Grupo Brasileiro de Sandor Ferenczi, autor de vários livros, inclusive, o Daniel já está aqui, inclusive Por que Ferenczi? Acho que já consegui. E falaremos hoje do estilo. Oi, Daniel, tudo bom? Olá, boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu estava fazendo os teus predicados aqui e falando então que hoje falaremos do estilo empático na psicanálise. Sandor Ferenczi, Balint e Winnicott. A ideia é que a gente converse em torno de 1 hora, né, Daniel? E que a gente possa também fazer algumas interlocuções, eu também posso te interromper e tu também, o público, né, os nossos ouvintes, telespectadores, também podem fazer perguntas pela caixa de comentários, né, e assim nós vamos interagindo. Então eu passo a palavra para ti, né, já te agradeço a disponibilidade, o carinho, né, para quem não sabe, o Daniel é da casa, né, ele faz várias atividades conosco lá no IT, ele é uma pessoa muito querida entre nós e estudamos muitas coisas com ele, né, principalmente as ideias de Sandor Ferenczi, né, e no nosso último encontro estudamos o ballet, então estamos bem na temática na nossa atividade. Obrigado. Bom, então, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu queria agradecer ao Itipoa esse convite muito simpático, muito amável, a Luciana Schmal, que organizou essa live, e a Luciana tem razão. Eu tenho tido o prazer de compartilhar, né, discussões importantes para o campo psicanalítico contemporâneo com os professores do ITPOA, sobretudo. Queria agradecer também à presidente da instituição, a Paula Dalto Sarmento Leite, que, Que aliás, está de aniversário hoje, né? Ela vai me matar, está falando isso, mas ela está de aniversário, fica o nosso parabéns para ela. Não vou fazer a indiscrição de revelar a idade, Melhor não, melhor não. mas queria agradecer muito essa oportunidade. E eu vou, na verdade, eu pensei, junto com Luciana, de falar em torno de 30 minutos, para a gente ter também algum tempo depois para conversa, né, para discussão. Então, esse termo, eu vou começar talvez definindo, né, o que eu chamo de estilo empático na clínica psicanalítica, né? Eu propus essa expressão nesse último livro, porque Ferenczi, a ideia primeira é que o estilo empático ele é algo que foi desenvolvido no campo psicanalítico em função de impasses da clínica, né? Isso ainda na época de Freud, né? A partir de meados e final dos anos 1920. Então, o estilo empático ele é uma concepção, né? Ele diz uma concepção de psicanalizar que se contrapõe ao chamado estilo interpretativo que vigorou na psicanálise, então, nas primeiras décadas, né, da sua existência, sobretudo enquanto a primeira tópica também foi a tópica vigente na teoria freudiana. Quer dizer, essa ideia de que a psicanálise seria, né, uma prática, ou mesmo uma arte interpretativa, o próprio Freud, em 1920, em Além do Princípio de Prazer, ele revê essa ideia, né? Mas, até hoje, nós sabemos que em algumas vertentes teórico-clínicas da psicanálise, a interpretação ainda continua sendo extremamente privilegiada. O estilo empático, quando eu digo se contrapõe, não é que ele se opõe, né? O contraponto aqui é no mesmo sentido que o Freud usa o termo contra, né, de contratransferência, é algo que está frente a,
né? O E estilo empático, complementa. de alguma maneira, que complementa e que dialoga, né? Coloca limites e, ao mesmo tempo, né, provoca desenvolvimentos. Então, tanto o estilo empático quanto o estilo interpretativo, né, eles estão, vou usar esse termo da Luciana, né, estão em permanente diálogo. Né? Para sensibilizar, né, as pessoas que estão participando da live acerca do que seria o estilo empático, então eu, eu, eu elegi 4 passagens, né, da obra do Ferenczi, 3 na verdade, e eu vou então ler essas 3 passagens muito breves, apenas para ilustrar do que se trata, né? Claro, dizendo desde já que esse termo, né, empático vem do resgate que o Ferenczi faz em 1928, em um texto chamado Elasticidade da Técnica Psicanalítica, né, da noção de empatia, né, em alemão Einfühlung, que é uma noção que vem do campo da estética. Então, de imediato, a questão da empatia e do estilo empático nos remete a problemáticas que são do campo da estética. Entendendo aqui por estética, não exatamente ciência do belo, do sublime, quer dizer, discussões acerca da arte, mas a estética no sentido do que o próprio termo sugere, a esteses, como aquilo que afeta o sujeito e provoca modos de conhecimento que não são exatamente os modos de conhecimento ditados pela razão. Então, essas 3 passagens do Ferenczi, elas vão, de alguma maneira, ilustrar isso que eu estou dizendo, e eu acho que elas são bastante apropriadas para uma aproximação do tema. Né? Então, a primeira delas é de 1931, de um texto muito bonito e muito conhecido, chamado Análise de Crianças com Adultos, né? Onde o Ferenczi diz que os pacientes não se impressionam com uma expressão teatral de piedade, mas apenas com uma simpatia autêntica. E aí ele complementa: não sei se a reconhecem no tom da nossa voz, na escolha das nossas palavras ou de alguma outra maneira. Seja como for, adivinham de um modo quase extralúcido os pensamentos e as emoções do analista. Então, com essa passagem de 1931, o Ferenczi já está dizendo que há algo do campo da comunicação entre analista e analisando, né, que passa pelo exercício da sensibilidade e, e pelo que o Freud chamaria de inconsciente. Né? Então, é importante que os analistas recordem isso, né? Porque muitas vezes nós temos a ilusão, né, defensiva de que os analisandos não sabem muito o que se passa, né, Não captam isso, né? na interação, né, com o analista. E o que o Ferenczi está dizendo aqui é que a clínica é efetivamente, né, um, um, uma mão dupla de comunicação e de experimentação. Quer dizer, o analista também é afetado pelo que se passa na clínica e, de algum modo, ele transmite isso analisando. Então, é melhor que ele saiba que isso está acontecendo para ele poder perlaborar e manter-se na posição de analista. A segunda e a terceira passagem são já do diário clínico. Né? O diário clínico, ele é uma série, ele, na verdade não é um livro, ele, como o nome diz, é um diário, ele é composto de anotações feitas pelo Ferenczi no calor da sua clínica. Né? A minha imaginação diria que ele, após algumas sessões, né, mais mobilizadoras, ele fazia anotações Uhum. e questionamentos, e isso foi, então, guardado durante quase 50 anos, mais 50 anos, por Michel Balint, né, que foi Uhum. aluno, foi discípulo, foi analisando do Ferenczi, Sim. né, e foi quem levou, efetivamente, o chamado estilo empático para a Inglaterra, para a Sociedade Britânica de Psicanálise e para a chamada escola inglesa. Né? Sim. Então, Balint
Balint ficou com o diário clínico, né? Mas só foi publicado esse, esse conjunto de fragmentos nos anos 80, né? Tanto na Sim, França quanto na sim, Inglaterra. Então, ficou guardado, né, por muitos anos esse trabalho, né, esse diário, né, graças à esposa, né, do Férez e o Balint, que eu acho que foi adiante, né. e a sobrinha do Balint, que é a Judith Dupont, que se radicou na França, né? Que são húngaros radicados na França e o Balint na Inglaterra. 50 anos, né, Luciana? 50 Sim, anos é a amostra do quanto muito esse tempo. texto é um texto perturbador também, né? Sim, De fato é. sim. E é muito interessante, né, porque nós escolhemos três psicanalistas que conversam muito entre si, né, o Ferenc, o Balint e o Winnicott, né, quando a gente estuda a obra desses três psicanalistas importantes, poentes da psicanálise contemporânea, principalmente, né, a gente vê que como está costurada a obra de um no outro, né, muito interessante isso para nós. E o que eu queria hoje talvez explorar um pouco é isso, né? Porque ler Winnicott, né? O Balint é menos trabalhado no Brasil hoje em dia, né? Está voltando gradualmente, mas o Winnicott é um dos autores mais estudados no Brasil e no mundo, né? Se nós abrimos, por exemplo, a PepWeb, que é o Psychoanalytic Electronic Publishing, dos 10 textos mais lidos pela comunidade psicanalítica internacional, 3 ou 4 são do Winnicott sempre. Quer dizer, é um autor muito presente na psicanálise contemporânea, né? Principalmente fora da psicanálise francesa, mais lacaniana, né? Mas a gente sempre se pergunta, depois de conhecer o Ferenc e o Balint, a gente se pergunta, mas como que o Winnicott teve acesso, né, a essas ideias? Como que ele desenvolveu o estilo empático? Como é que isso chegou a ele? Isso chegou a ele pelo Balint, que era muito Uhum, próximo dele, fazia parte do chamado Middle Group, né, da Sociedade uhum, Britânica de Psicanálise, que não era uhum, nem os anafreudianos e nem os kleinianos, né? uhum. Então, esse trio, Luciano, eu brinco, digo assim, bom, eles podem ser chamados de o trio ternura da psicanálise, né? É Considerando que verdade. a ternura é um conceito muito central, tanto para Ferenczi, quanto para Balint, quanto para Winnicott, né? Que é muito mais do que função materna, maternagem, né? É alguma coisa que também é muito pouco compreendida, me parece, entre os colegas aqui no Brasil, né? O estatuto criador e criativo da ternura. Eu marco isso porque o Itipoa faria, não fosse a pandemia, exatamente um evento sobre criatividade, né? Sobre Sim, a psicanálise. nossa jornada agora em agosto seria sobre esse tema. Então, a primeira passagem do diário, na linha do que eu li primeiro, né, o Ferenc diz: em definitivo, eu queria dizer que quando duas pessoas conversam, trata-se efetivamente de um diálogo não só do consciente, mas também dos dois inconscientes. É uma passagem singela, a gente poderia dizer, mas isso está no Freud. Está no Freud, né? Nos textos técnicos, o Freud se refere exatamente à transmissão, né, usando a analogia com o telefone, né, que na época era uma novidade, né? Ele dizia, o inconsciente do analista, né, funciona como receptor daquilo que é transmitido pelo inconsciente do analisando, né? Mas o Freud sempre insistiu numa certa ideia de elaboração pré-consciente do que se passa na clínica, né? O Ferenc parece que radicaliza essa ideia, dizendo, olha, o tempo inteiro, né, na situação clínica, nós estamos vivendo coisas que nós só vamos saber efetivamente depois, né? A última passagem, então, essa também é singela, mas eu acho que ela é metafórica, né? E me parece que é muito eloquente. Ele diz: ao invés de sentir com o coração, sinto com a cabeça. Então, ele está fazendo uma crítica ao modo como se analisava nos anos 20 e 30, né? Então, ao invés de sentir com o coração, eu sinto com a cabeça. A cabeça e o pensamento ocupam o lugar da libido. De alguma maneira, o projeto clínico do Ferenczi, na constituição do estilo empático, era subverter esse excesso de intelectualização
de racionalização que havia tomado conta do campo psicanalítico, principalmente com o primado do estilo interpretativo, né? Eu costumo, para ilustrar o que eu estou querendo dizer, eu digo assim, muitas vezes interpretação, né, é falar sobre a criança no analisando. Então, como se o para-analítico fosse olhar de longe e falar sobre aquela criança, né, sobre esse infantil que está presente, né, tanto na dimensão traumática, principalmente, quanto na dimensão, talvez, lúdica, né, da experiência existencial. O Ferenczi, com o estilo empático, ele tinha a intenção de não falar sobre a criança, mas de falar com a criança Com. presente no analisando, né? Então, a diferença, se eu tivesse que marcar no primeiro momento, né, as contribuições do estilo empático para a psicanálise, elas dizem respeito a isso, né? Como entrar em contato, como falar com essa criança, seja traumatizada, né, seja essa que tenta brincar e criar, né, que aparece em todos os analisandos. Esse texto E o 31 do... Fala, Luciano. Não, eu ia te perguntar se o lado também infantil do analista, do terapeuta, também é esse que se conecta com o lado infantil do paciente, né? Eu acho que uma pergunta. Não, acho que é mais até uma observação, né? Porque eu acho que você pensa que sim, né? E o grande desafio para os analistas, justamente a partir desses questionamentos, desses autores, seja o Ferenczi, seja o Balint, seja o Winnicott, né? Aliás, todos eles foram grandes críticos do processo de formação psicanalítica que acontecia na época, né, sob os auspícios da International Psychoanalytic Association. Quer dizer, todos eles eram muito críticos a uma formação psicanalítica que é, é, poderia estar mais preocupada com regulamentos e injunções do que efetivamente com o projeto de levar as análises até a termo, de levar as análises Sim, até o fim, né? sim, Por quê? Porque justamente o estilo empático ele é muito exigente para os analistas, né? Ele é algo que sim. exige muito, porque você, de alguma maneira, precisa poder tanto devir criança, né, ao longo da clínica, quanto, recordando um artigo recentemente publicado por colegas do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi, Eugênio Canezinho Dalmolin, Nelson Coelho Júnior, a Thaís Klein, e eles publicam textos falando sobre o enlouquecer com, quer dizer, não apenas, né, a criança do analista, mas também a loucura do analista sendo Uhum. convocada, né, para a experiência clínica. Então, eu Sim. concluiria essa Que é o que o abertura. Ferenczi nos chama atenção sobre a pessoa do analista, né? Quando lá em 20 o Ferenczi chama atenção sobre a importância da pessoa do analista, né? Da mente do analista. Acho que a Paula está fazendo esse, esse comentário aqui agora. Que o É, o, Ferenczi foi o primeiro a bater nessa tecla, me parece, né? ele chama atenção para o que ele chama de metapsicologia do analista, que é exatamente isso, né? A mente do analista, é, no, durante a análise, quer dizer, o que se passa no analista, essa tensão que depois foi muito recuperada e resgatada pela escola inglesa a Sim. partir de um privilégio dado à contratransferência, né? Uhum. E depois, em autores como Bion, o Havery e o Ogden, ao terceiro analítico, né? Sempre com essa atenção para a participação do psicanalista naquilo que é produzido mesmo no campo da clínica, né? Então, ele chama isso de metapsicologia do analista e, algumas vezes, de higiene também do analista. Quer dizer, higiene no sentido da saúde, né, do livre. Tem uma passagem bela que ele fala: é preciso que o analista possa dispor do livre jogo das faculdades.
enquanto ele está escutando o outro. Né? O livre jogo das faculdades é sem, dentro, né, numa situação ideal, de sem narcisismo e sem superego. Né? Isso nos remete muito a Bion, né? Sem memória, sem desejo. Então, essa ideia, né, de que o analista ele está implicado, o exercício clínico é um exercício, é um ofício, inclusive, que exige muito de nós, né? E nesse sentido, o que você lembrou, quer dizer, não é fácil sentir com o coração, né? Sim. Ele diz, a gente se defende sentindo, entre aspas, com a cabeça. Então, assim, para resumir, essa abertura, eu diria, é da sensibilidade que se trata. Né? Quer dizer, eu estou insistindo no Ferenczi, eu vou já falar do Balint um pouco e do Winnicott, mas porque o Ferenczi inaugura, né, isso que nós chamamos de estilo empático na clínica psicanalítica, fazendo uma aposta na sensibilidade. Né? Diz o que atrapalha a clínica, as resistências à análise são, antes de qualquer coisa, resistências do analista insensível. Quer dizer, a maior resistência à análise é a recusa por parte do analista dos seus afetos e do modo como ele é afetado. Em outros momentos ele fala o medo da loucura, né? Por parte do analista. Então, concluindo, o estilo empático, né, ele implica concepções distintas das que vigiam até o momento, né, de o que é escutar o outro, né, o que é sentir na clínica, o que é comunicar-se com o analisando e o que é tratar. Quer dizer, a experiência empática, ela em si, ela é terapêutica, porque ela implica reconhecimento do outro, o olhar, né? O olhar do analista, e o Winnicott recupera isso de um modo bonito quando ele usa a noção de espelhamento, né? No livro O Brincar e a Realidade, há um capítulo onde o Winnicott fala, né, do rosto da mãe como espelho, né, do bebê, da criança. Ele faz referências, inclusive, a Jacques Lacan, né, com o famoso texto sobre o estado do espelho, mas ele assume que ele está falando de um espelho sensível, né? Que ele está falando de um espelho que está presente o tempo inteiro e que o analista na clínica ele também precisa poder reverberar os gestos do analisante e espelhar isso que ele está podendo escutar, sentir, né, comunicar. Então, essa experiência em si da Einfühlung ou da empatia, ela é uma experiência já terapêutica. Quer dizer, o analisando na situação de empatia, quando o analista é um analista empático, tem situações que isso já é o suficiente. Por isso que é muito interessante, né? O exemplo que o Ferenczi dá para falar de empatia, no texto A Elasticidade da Técnica Psicanalítica, é o exemplo do silêncio. Né? Ele diz assim, saber quando o analisando, o silêncio está sendo traumático, excessivo, angustiante para o analisando e saber quando o silêncio está sendo produtivo. Por que o silêncio? Né? Porque o silêncio é uma forma de comunicação que prescinde do uso da expressão verbal da palavra. Né? Então, é o exemplo que ele toma para falar da experiência empática. Depois ele fala do ritmo, exatamente, do tom de voz, né? Dos momentos, dos modos pelos quais o analista transmite alguma coisa. Até porque, Luciano, a transmissão de saber, né, para Ferenczi pode ser algo muito traumático. Né? Então, a grande preocupação não é fazer uma crítica intelectual à interpretação como instrumento do analista. A crítica não é uma crítica distanciada, teórica, né? O problema é que evitar com que a experiência de análise, que é uma experiência de produção e transmissão de saber, se torne traumática para os pacientes. Né? Quer dizer, é algo realmente, é uma questão de vida e morte. Né? Não é a qualquer momento que a gente pode comunicar coisas para o paciente também, nem sempre ele está preparado, né, para essa escuta, né, assim.
esse time é muito sutil, né? Ele é delicado, assim. E essa não é uma questão distante do Freud, né? Quer dizer, o Freud tem um texto que a maioria conhece, que é a Psicanálise Selvagem, né? Ou Psicanálise Silvestre, na tradução da editora Imago, onde o Freud fala da violência da interpretação, né? Sim. Ali o Freud é bastante claro, né? Ele fala isso que você falou, quer dizer, não se pode dizer, né, qualquer coisa a qualquer momento, né? E de qualquer jeito. Uhum. Então, a interpretação ela não se basta, né, na clínica. Ela é um elemento de um conjunto muito amplo, né, de interações estéticas ou de interações sensíveis, né? Bom, para fechar o capítulo Ferenczi, né, o Ferenczi propõe duas noções clínicas que foram adotadas tanto por Balint quanto por Winnicott, né? A primeira é de regressão na clínica, né? E a segunda é a de análise, que ele chama de análise pelo jogo, né? Ou análise pelo brincar. Eu recordo sempre que em alemão, que era a língua que ele escrevia, além do húngaro, a palavra é a mesma para o jogo e brincadeira, né? Que é o Spiel, ele serve tanto para o ator que encena, quanto para a criança que brinca, quanto para um jogo de futebol, né? Então, a análise pelo jogo e a regressão são as duas balizas que aparecem nessa clínica, né, atravessada pelo estilo empático e que, de alguma maneira, ampliam o campo do ato analítico, né, e da experiência transferencial. Então, vou falar do Balint um pouquinho. O Balint, né, ele é um psicanalista que muito influenciado pelo Ferenczi, né, mas ao mesmo tempo muito lúcido em relação às possibilidades, né, de apresentar as ideias do Ferenczi para o campo, para a psicanálise inglesa. Então ele, de alguma maneira, ele retoma pontos cruciais, né, basicamente a teoria do trauma, né, Uhum. desenvolvida por Ferenczi, ele retoma a sua maneira e ele retoma isso criando, né, uma metapsicologia própria. Quer dizer, o Balint é um autor muito criativo, então ele fala das áreas da mente, né, e uma dessas áreas é o que a gente chama de falha básica, né, e Uhum. o livro que, de alguma maneira, eu recomendo, então, aos ouvintes, né, o livro que sintetiza as contribuições de Balint é o livro que, aliás, está publicado em português, The Basic Fault, A Falha Básica, né? Uhum. E isso se tornou, inclusive, uma expressão, né? As pessoas falavam pacientes da falha básica, né? Até hoje ainda se escuta aqui e ali no campo psicanalítico alguém dizer isso. Porém, a falha básica todos temos, né? A questão é os destinos disso na história da constituição subjetiva. Então, o Balint retoma a ideia de trauma em três tempos, né? Um tempo pré-traumático, né, onde há uma espécie de o que de algum modo nos remete à experiência da ternura, quer dizer, a confiança no ambiente, né? Um tempo onde há uma violação dessa experiência, né? E um terceiro tempo onde o sujeito encontra ou não um outro que o ajude a dar sentido à experiência traumática, né? Nós chamamos de tempo do desmentido, né? Quer dizer, o Balint, então, ele está muito atento à clínica dos chamados pacientes difíceis ou pacientes traumatizados, né? E essa clínica é uma clínica para a qual a interpretação ela não tem muita eficácia, especialmente em alguns momentos da análise, né? Ela é uma clínica que exige, né, a possibilidade do que o Balint chama de
regressão benigna, né? Para isso, o analista precisa suportar uma experiência de mistura com o analisando, quer dizer, ele chama isso, né, de uma mistura interpenetrante harmoniosa, e o Balint prefere usar o termo, em vez de regressão, que é o termo que o Ferenczi usou, ele prefere o termo new beginning, porque ele diz assim, esses pacientes, eles demandam experiências inéditas, eles demandam vínculos inéditos. Então não se trata exatamente de repetir determinadas experiências e tampouco de regredir a determinados pontos, né, do desenvolvimento da constituição subjetiva. Então ele prefere o termo new beginning. Esse termo, new beginning, é o novo começo, né? Na presença de um outro, esse termo foi cunhado por Balint em 1932, do Congresso de Wiesbaden, né? E esse termo é um termo adotado e conhecido no Brasil entre nós pelo Winnicott, né? Quer dizer, os leitores do Winnicott, eles compreendem, eles estão habituados a essa terminologia, né? New beginning, né? Mas isso é o Balint, então, propondo uma modalidade clínica que é atravessada pelo estilo empático. Quer dizer, é muito mais a interação afetiva com o analista, né, e as experiências inéditas do que propriamente interpretar algo vinculado ou ao passado, né, ou à história da constituição subjetiva, ou mesmo a neurose infantil de cada analisando. O Winnicott, né, ele retoma essas questões, eles são contemporâneos, né, Balint e Winnicott, eles se conhecem pessoalmente, eles se conhecem intelectualmente, né? Ambos, no entanto, têm um estilo muito autoral, né? Uhum. Não só Os de três, eu praticar. diria, né? Os três, né, têm uma personalidade muito particular, assim, né? Impressionante. É verdade, é Que é verdade. admirável, né? Que é num certo sentido, é a coragem de bancar, né? De sustentar uma autoria, né? Seja pelo Uhum. ato analítico, seja pelo que se pensa, pelo que se escreve, né? Pelo que se transmite em psicanálise. Porque o Balint, inclusive, eu queria marcar isso, né? Eu diria até que dos três, o Balint é o mais é, é, crítico à, à, à formação psicanalítica. O Balin tem textos, né, um texto de 1948 e um texto de 1952, que foram publicados na época, né, no International Journal of Psychoanalysis, que era a grande publicação, né, do campo psicanalítico, muito críticos aos efeitos de inibição produzidos pelo processo de formação psicanalítica barra análise didática. Então, esses três, eles tentam, o Ferencz não tanto porque o Ferencz é pioneiro, quer dizer, ele não teve análise didática, ele teve uma análise muito curta, né, de algumas semanas com Freud, muito insuficiente. Mas o Balint e Sim. o Winnicott já passaram, né, pelo processo de formação, né, didática, e o que o Balint aponta é que a análise didática e a formação psicanalítica tende a promover processos de inibição nos analistas, né? E o Winnicott concorda com ele, é um pouco menos direto nessa crítica, mas volta e meia nós encontramos, né, o Winnicott se referindo à análise dos analistas. Então, você tem razão, Luciano, os três têm um pouco essa ambição de falar em nome próprio, né? Quer dizer, partir de uma tradição, mas criar a partir dessa tradição e não ficar Preso. pensando preso, ou como a gente fala, pensando apenas dentro da caixinha, sem correr Sim. grandes riscos, né? Então, por último, para o Winnicott, falando um pouquinho do Winnicott, né? O Winnicott, ele no ensaio, né, muito conhecido, se eu não me engano, é de 1954 ou 55, o Winnicott fala dos aspectos clínicos e metapsicológicos da regressão,
né? Então é interessante, porque ele retoma o termo, né, regressão, que é o termo do Ferenczi, né? Regressão na transferência, tá? Nós conhecemos essa retomada, né, no Winnicott como regressão à dependência, né, como uma possibilidade do analisando viver também uma experiência inédita de ilusão de onipotência. Então, ele, de alguma maneira, o Winnicott, ele compõe com a noção de regressão ferenciana e a noção de new beginning do Balint, né? E ele constrói, então, a sua própria versão da regressão na clínica, que seria a regressão à dependência, onde o analisando pode ter a experiência criadora, né, pela via da ilusão de onipotência, que implica justamente essa mistura interpenetrante, né, harmoniosa, ao qual Balint fez referência. Quando eu digo harmoniosa aqui, não é que ela é livre de experiências de ódio, né? Não é isso. A ideia do harmonioso é o analista adaptado, ou suficientemente adaptado, às necessidades do seu analisando. Então, o Winnicott, quando pensa a regressão, né, regressão à dependência na clínica, ele pensa a regressão já como a possibilidade de um novo começo, né? Uhum. Quer dizer, para ele a regressão permitiria, né, descongelar, né, experiências congeladas. Congeladas eu traduziria como não vividas, né, pelos analisandos. E, para concluir, para a gente poder conversar um pouco também, né, a ideia do brincar compartilhado, ou do jogo compartilhado na clínica, né, essa ideia ela é fortemente atravessada, né, pela concepção de que a clínica implica uma experiência estética, né? Quando o Winnicott vai teorizar, aliás, os capítulos mais trabalhosos, né, mais complexos de Brincar e a Realidade, que são os capítulos teóricos sobre o brincar, ele usa um termo, né, que é um termo absolutamente estético e musical, né? Ele usa o termo reverberação. Uhum. Então, o Winnicott, quando vai falar do brincar, né, e da experiência de espelhamento do analista com o seu analisando, ele fala que é preciso reverberar, né, as experiências, poder reverberar as experiências sensíveis vividas pelos pacientes. Então, é muito interessante a gente pensar, né, que do silêncio ferenciano, né, essa ideia de escutar o silêncio, nós vamos caminhando no campo psicanalítico para as metáforas musicais, né? Tudo tem a ver com escuta, né? Sim. Nós estamos no campo da escuta, mas a escuta sensível, de um lado, o Ferenc evoca o silêncio, de outro lado, o Winnicott evoca a música, né? E em outros momentos ele fala do violino, mas ele evoca a ideia de uma reverberação, né? Corpos libidinais, corpos pulsionais, reverberando, né? E nessa reverberação podendo conduzir para a criação ou para a criatividade, que é o conceito que ele usa, né? Eu acho que eu podia, então, ficar por aqui, né? Passei um pouco do Não previsto, tem para a problema. gente Ainda um temos pouco. tempo. Você prefere perguntas? Ou o que você acha? Já entraram várias perguntas na nossa caixa de comentários aí. A última até No celular é eu a, não enxergo, eu não vejo direito as perguntas. Se você quiser ler para mim, eu agradeço. a última que entrou, se eu entendi bem, escutamos o ritornello como um sintoma? É isso? Ritornello como sintoma. Eu complementando assim o que tu estava falando, eu fiquei pensando também na questão da sensorialidade também, né?
do quanto a nossa sensorialidade também tem que estar disponível na sessão, né? A atenção, o olhar, a sensorialidade, com todos esses ingredientes que compõem a clínica, né? Enfim, agora a última pergunta que eu estou vendo aqui: como podemos pensar o desafio de formar analistas sensíveis? Tá. Quer ler mais uma? Porque aí eu tento falar em blocos, assim. A outra pergunta que entrou é, desculpa, da Aline: como o dispositivo online impacta na escuta empática? Na escuta empática, se é impactada. É. Bom, vamos lá. Vou fazer alguns comentários. Eu vou pedir para, enfim, a questão do ritornelo, né, que é até onde eu entendo, né, uma noção de Deleuze, né, Deleuze-Guattari, se poderia ser um pouco mais especificada a questão, né, quer dizer, o ritornelo como sintoma. Mas eu acho que é interessante, né, aparecer uma questão ligada a experiências da criação, né? Quer dizer, para mim, até eu entendo, o ritornelo está ligado a essa possibilidade de criar, né? Mas eu gostaria de um pouco mais de ajuda. Em relação a formar analistas sensíveis e a clínica online, então, como formar analistas sensíveis? Eu fico tentado a responder à moda do Freud, né? Que é inverter a pergunta e dizer assim, mas assim, como não formar? Quer dizer, ou melhor, como porque a sensibilidade ela está presente, né? A questão é como evitar com que determinados processos formativos ou formadores, né, embotem a sensibilidade. Eu diria que a questão é inversa, né? É, Quando eu digo a moda de Freud, é no sentido, por exemplo, de análise terminável e interminável, quando Freud diz, olha, em vez de perguntar o que é, né, como se dá a cura, vamos perguntar quais são os obstáculos à cura, né? Uhum. Então eu diria assim, em vez de perguntar como formar analistas sensíveis, a gente poderia perguntar quais são os obstáculos para isso, né? O que produz analistas defensivos. Eu diria assim, o contrário do sensível para Ferenc, e vamos lá, o sensível, vamos tirar o termo sensível do uso coloquial, né? O analista não tem que ser sentimental. Sobre isso, aliás, o Winnicott é muito claro, né? Ele diz que está na clínica de sentimentalismo, né? Chorar junto com o paciente, por exemplo, não que isso não possa acontecer, não possa ser importante, mas não é isso que vai fazer. Lembrem da primeira frase que eu li para vocês, né? Do Ferenc. Os pacientes não se impressionam com a expressão teatral de piedade, né? Então, ele usa o termo sensibilidade, né? O diário clínico começa com uma frase. A frase é a insensibilidade dos analistas. Então já é uma frase crítica, uma frase inversa. Essa insensibilidade, Ferenc se chama de hipocrisia, né? A hipocrisia, ele diz, equivale à hipocrisia do adulto em relação à criança, né? Porque o adulto ele tende a viver uma amnésia, né, dos dramas e das tragédias da infância, e ele responde, então, algumas dessas expressões ou manifestações hipocritamente, né, como se isso ele desconhecesse isso, né? Então, a insensibilidade seria uma hipocrisia. E o que é uma hipocrisia? É algo atravessado pela defesa, pelo mecanismo de defesa que nós conhecemos como recusa ou Verleugnung, né? O termo freudiano. Quer dizer, é uma recusa dos próprios afetos. Então é da recusa que se trata.
né? Então, eu acho Eu, que existem. Eu ia falar do ITPOA, Luciana. Você podia ajudar, né? Como formar analistas sensíveis. Que existem. é, Vocês estão desenvolvendo, né, alguns dispositivos que são muito criativos no que concerne a formação psicanalítica. sim, Quer incluindo a ajudar? arte, né, incluindo outras áreas, né, mas além do IT, que a gente pode falar um pouquinho, até a Bia e a Paula podem ajudar nos comentários, mas eu penso assim que a gente também não pode ser um personagem, né? Quando o terapeuta ou o analista vira um personagem, né? Então, um estereótipo de analista, né? Que fala ou que não fala, que usa blazerzinho, que tem consultório em tal bairro, né? E quando a gente entra nesses estereótipos que eu me preocupo, assim, quando a gente vai ficando todo mundo meio parecido, né? E que eu acho que a singularidade da gente não pode ser perdida. É uma coisa que eu acho que lá no IT a gente tenta, né, nas formações, talvez, né, as que tenham essas preocupações, né, de que a gente respeite, né, o estilo de pessoal, né, de cada terapeuta, né, de cada analista, né, e que talvez para isso a gente tenha que estudar, né, supervisionar, se analisar, enfim, fazer toda a caminhada do tripé, mas que a gente não perca esses outros espaços, que também a gente se alimente de outras coisas, né, da arte, por exemplo, de outros espaços, né, que a gente tem esse cuidado com a nossa caminhada, que é eterna, né, que não é só no período que a gente está em seminário, né, aliás, a gente nunca para seminários, imagino eu, né, pelo menos eu nunca consegui parar, eu vejo que a gente está sempre em grupos, estudando, trocando, né? E pensando junto as questões, então. Então, eu acho que a arte, né? Você falou as experiências que vocês estão fazendo com o recurso da arte, né? O recurso da arte. Não é que dizer que o psicanalista precisa ser um artista, Não, evidentemente, né? Mas é que essas experiências, elas são experiências que evocam afetos, né? Que evocam um outro tipo de experiência, que alguém poderia dizer, ah, mas a análise pessoal, ela já deveria dar conta disso, mas a análise pessoal, ela não é compartilhada em grupo, né? Quer dizer, tudo bem, a análise pessoal ela tem o seu lugar, isso não impede que talvez nos processos de formação a gente tente de alguma maneira, eu diria assim que a arte serve principalmente para desconstruir o superego institucional, né? Quer dizer, essa intenção de usar a arte em grupo, né? É, em turmas de formação, na instituição, ela serve para mostrar como, isso que você falou, Luciana, como a singularidade ela é um valor, né? preciosíssimo. Do qual não podemos abrir mão, isso dentro das instituições. Então, o que faz com que, em alguns lugares, os analistas fiquem muito parecidos, né? Isso já era visível na época do Freud, né? O Theodor Hayek, ele era chamado de brincadeira, o pessoal chamava de Freud simile, né? Como um facsímile, quer dizer, é como né, uma cópia do Freud, porque isso é o efeito superego, né? São identificações Sim, narcísicas fortíssimas. sim. E isso embota, evidentemente, tende a embotar a sensibilidade do psicanalista, porque ele fica submetido a um superego tirânico enquanto está escutando o outro, né? Sim. Eu vi que passou uma pergunta da Anne falando da sensibilidade e o verdadeiro self. É uma pergunta. Então, tinha uma pergunta sobre o estilo, a clínica online, né? Ah, Nós sim. lá, nós do o Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandoferense dedicou 6 lives durante o primeiro período da pandemia, acho que de abril a junho. Tem 6 lives sobre a elasticidade da técnica em tempos de Covid-19, né? Vale muito a pena ver. Está disponível no canal do YouTube do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sanoferense para quem se interessar. Então, assim, esse tema foi um tema bastante discutido, né? O quanto a clínica online, né?
afinal de contas, é a clínica psicanalítica, ou pode ser a clínica psicanalítica, né? E o quanto alguns elementos, né, da interação sensível podem ser prejudicados, né? Desde dificuldade de conexão, né? Mas um dos elementos que apareceu, Luciana, bem interessante, né, é o silêncio. Quer dizer, Sim, o quanto na clínica online muitos analistas sentiram que a experiência do silêncio tinha sido comprometida. Não é a da palavra, né? É a do silêncio. Quer dizer, às vezes o silêncio, você fica em dúvida se a ligação caiu, né? Às vezes alguns analistas, sobretudo no início, né? E analisando, ficavam embaraçados. Tipo, o que eu estou fazendo aqui na frente dessa tela se eu não estou conseguindo falar, né? uhum. Então, é muito interessante, eu não vou responder, né, a isso, porque eu acho que nós temos praticado, né, a maioria de nós, clínica online nos últimos meses, e nós sabemos que ela é muito eficiente, muito efetiva para muita gente, né? Sendo que alguns analisandos, pelo menos no depoimento de colegas, preferiram não fazer, né? Durante esse período online. Então, eu acho que é um tema assim bastante difícil, complexo, mas que também a gente precisa pensar na singularidade de cada caso, né? Uhum. Eu acho que não De dá para como a gente. recriar, né? De como recriar esse setting, né, com cada um dos pacientes, né, porque algumas pessoas estão com toda a família dentro de casa, né, é difícil também de ter esse espaço, então, enfim, a cada caso se criou uma nova, né, um novo arranjo, assim, da gente, né, uma nova Não dá para exigência. falar em pacote, né? Assim, o pacote há estilo empático ou não há estilo empático, né? Eu acho que não dá para responder em pacote. Uhum, também acho. Mas, enfim, é um canal que temos, né? Tem se mostrado eficiente para muitos, para a maioria, né? E enquanto não tivermos a vacina e os casos diminuídos, talvez seja o nosso maior recurso, né? Os atendimentos online. Apesar de que também, né, na medida em que há uma certa flexibilização, né, social, você pode, com alguma segurança, né, receber Com alguém, a máscara, pessoa de máscara e deita no divã ou senta na poltrona, tira a máscara e depois bota de novo para sair, janela aberta. janela aberta, né? Em Porto Alegre é muito frio, é mais difícil. Em outros Não, agora lugares está mais calor. fácil. O nosso inverno também está meio confuso. Então, Então, estamos com um dia de calor hoje, por exemplo. sobre o Mas, verdadeiro self, né, a pergunta da Anne, sim. então, veja, o verdadeiro self, né, é uma noção bastante também sofisticada do Winnicott e nem sempre bem compreendida, né? Por quê? Porque o verdadeiro self, ele tem uma dimensão de anonimato irredutível. Eu terminei ano passado de orientar uma tese de doutorado, que vai virar livro agora, do Lucas Bulamá, né? Chamada O Self Anônimo, que é exatamente sobre o verdadeiro self do Winnicott, né? E o que ele mostra, e a gente, né, foi vendo isso também, todo mundo que participa do meu grupo de pesquisa, é que existe no Winnicott, né, uma dimensão, um respeito enorme, né, por aquilo que não é possível de ser comunicado. Nem para si próprio, muito menos para o analista. Né? E o quanto o verdadeiro self talvez seja a possibilidade de contato, né, com o não comunicado de si mesmo, que seria a Uhum. condição do tornar-se outro, né? A condição exatamente da abertura criadora que o Winnicott tanto valoriza na noção de viver criativo. Né? Então, tem uma passagem muito bonita do Winnicott. Nós estamos vivendo num período de excesso de lives, né? Também. Então, Sim. agradeço ao público, né? Que apesar do excesso de lives está aqui
prestigiando, né, Tá, nos o público prestigiando. bem expressivo, ficamos num bom número hoje. Pois é. Mas o Winnicott, ele fala, quando ele fala do verdadeiro self, tem uma hora que ele diz assim, ele vai dar uma conferência, ele diz, é, eu preferia não falar, né? Eu tenho um impulso de não ir dar essa conferência, né? E nós tomamos isso como talvez a matriz do que seria o verdadeiro self, né? Nós, o verdadeiro self, ele é aquilo que escapa, né? Sempre escapa, é aquilo que está sendo dito, está sendo comunicado. Então, uma metáfora bonita do Winnicott é a do jogo de esconder, né? Ele diz, ser encontrado é o fim do jogo, né? Mas não ser encontrado é insuportável. Então, Uhum. existe um paradoxo, né, ligado à experiência do verdadeiro self e da autenticidade, que é na medida em que eu me reconheço de uma determinada maneira, talvez não seja exatamente onde eu estou sendo efetivamente autêntico. Uhum. Vocês têm mais alguma questão? Estamos nos nossos últimos minutos e passaram várias perguntas, nem todas eu consegui ler também, e talvez tenha, peço desculpas se deixei alguma passar, eu acho que aconteceu, pediram exemplos clínicos, pediram sobre análise didática e inibição, e vai ficar gravado sim a atividade, fica no Instagram do IT e vai para o YouTube segunda-feira, né? Então podem assistir, recomendar, enfim, acompanhar as nossas lives. Mas no fim do mês nós teremos uma sobre a infância com a Gina, sobre a adolescência e o isolamento, né, dia 28 de agosto, nesse mesmo horário. E então, voltou a pergunta da inibição, se tu quiser falar mais uns minutinhos da inibição, daí nós encerramos. Qual é a pergunta, Luciana, que eu não estou... Se as, se as análises didáticas provocavam inibição nos analistas. Então, veja, também eu acho sempre toda generalização ela é arbitrária, ela é violenta, tá? É perigosa. Eu acho que, claro, né, a ideia o Ferenczi, aliás, vou talvez partir daqui, né? O Ferenczi criou uma coisa chamada segunda regra fundamental da psicanálise, né? Criou uma noção. Primeira seria a associação livre, né, que o Freud propõe como regra fundamental. O Ferenczi propõe a segunda. A segunda é a análise do analista, né? Então, eu acho que isso a gente volta ao início da nossa conversa, né, Luciana? Uhum. Então, assim, a análise didática, ela como ideia, né, e como ideal, era a de garantir que os analistas tivessem uma análise. Tá? Ok, até aí. O problema é que a análise não é uma experiência que comporte muitas garantias. O que acontece? Né? Acontece que a figura do didata passou a ter, durante muitos e muitos anos e décadas, né, ele passou a ter poder sobre os destinos profissionais do seu próprio candidato, né? Como o dedo de César, né? Esse pode ser analista, esse não pode. E isso começou a criar uma série de sintomas, né? Como analisando, mentindo sobre a sua sexualidade. Então, homossexuais que fizeram uma análise didática não disseram na análise didática que eram homossexuais, porque sabiam que isso não era bem aceito num determinado período da história da psicanálise, né? A transferência negativa e a experiência dos afetos negativos e hostis foi comprometida. E nos anos 50, depois da Segunda Guerra Mundial, começou a surgir no campo psicanalítico toda uma literatura sobre isso dentro da própria IPA, tá? Ana Freud, Maxwell Gitelson, Sacha Narto, Lacan, enfim,
o próprio Winnicott acompanhou essas discussões sobre uma figura psicopatológica chamada Sim. o candidato normal, né? Sim. Eu sou Daniel, tribunal. nós temos 5 segundos. Desculpa Então, encerrar assim.